Esse imperativo categórico é uma máxima que Kant usa para fazermos até mesmo pensar, refletir até que ponto uma ação ela vale para todos. Então veja bem, ele propõe uma máxima em que ele diz assim, ele vai expressar, né, que devo agir de tal modo que minha ação torna-se um modelo de moralidade, não apenas para mim, mas para todos, os homens e todas as situações. Então o imperativo categórico, ele expressa que a máxima da minha ação, ela deve se tornar o quê? Uma lei universal. Ou seja, aquilo que eu vou agir, né, a minha ação, tá? Vamos dizer assim, a minha ação diante de algo que faço, ela pode servir como algo universal, né? Então o imperativo categórico do Kant é justamente trazer o que? Trazer à tônica essa perspectiva da ética kantiana enquanto formalidade, né? E ela vai propor uma forma de ação que deve valer para todos os seres humanos, ou para todos os humanos, né? Então, até mesmo assim, por respeito ao dever, né? Por exemplo, conforme uma boa vontade e a obedecer à lei que vai ser determinada por nossa consciência moral, tá? Racional. Então, o Kant ele vai nos trazer uma perspectiva interessante sobre essa questão da ética, sobre essa questão do dever, da moral, a partir desse imperativo categórico, né? Pensando aí nele enquanto pensamento que vai trazer como lei universal, né? Uma máxima que vai dizer da minha ação se tornar uma lei universal, tá? Então, aqui nós vamos adentrar na perspectiva do pensamento já contemporâneo, né? A ética existencial em Sartre. O que a gente pode pensar aqui na perspectiva da ética sartriana, né? Que nós já estamos adentrando no pensamento filosófico contemporâneo, é justamente pensar a liberdade. O Sartre ele tem uma máxima interessante que é a existência precede a essência, né? E que o homem é responsável por aquilo que é. Ou seja, o Sartre, ele coloca, né, ele traz uma discussão interessante aí, pensando nessa liberdade que o homem tem e também nessa responsabilidade dele diante da vida, diante das suas escolhas. Porque para o Sartre, o homem também ele é um ser de projeto. Para isso, é preciso, né, aí eu tenho aqui um esquema muito legal em que vocês vão poder acompanhar bem aqui a perspectiva do pensamento sartriano, quando ele coloca, né, primeiro que ele é um dos filósofos que trouxe, né, uma corrente importante aí para o pensamento contemporâneo, que é a corrente existencialista, e o existencialismo coloca o que? O homem em evidência, né, a reflexão, quando o homem lida com a sua angústia, com o seu medo, com a questão da finitude, por exemplo. Então o Sartre, ele traz a tônica, essa questão da liberdade que o homem tem e ao mesmo tempo da escolha que ele faz e da responsabilidade que ele tem diante dessas escolhas, tá bom? Então aqui o homem ele vai construindo significados na vida, ele vai construindo seus objetivos, suas metas, seus valores a partir da visão de mundo que ele está inserido, dando a ele um sentido. Então a ética para o Sartre, ela está pautada na liberdade e na responsabilidade diante das escolhas, porque para ele o homem ele é um constante projeto, ele está em constante escolhas, ele é um constante fazer e refazer-se. Por isso que ele, né, vai dinamizar mais esse pensamento da contemporaneidade, trazendo aí essa reflexão importante. Mas quando a gente fala sobre essa questão da ética, mas nós também precisamos levar em consideração que a ética, ela está em diversas camadas, ela tem vários desdobramentos. Até então nós ficamos um pouco aqui com a parte mais conceitual, trazendo alguns autores, mas como pensar nessa ética do ponto de vista prático? Não quer dizer que o que foi falado até então não seja prático, porque todos eles trazem ensinamentos interessantes de como nós podemos desenvolver em nós também uma perspectiva melhor de vida, de escolhas, e até mesmo saber definir e discernir o que é certo, o que é errado, o que é
bom, o que é justo, o que é injusto. Então a ética ela faz parte da nossa própria condição humana, da própria natureza humana. Para isso nós vamos trazer aqui uma reflexão muito importante para os tempos de hoje também, que é a ética profissional, tá? Então, quando se trata da ética, é claro, nós temos aí, podemos falar de códigos de ética, o código de ética profissional, o código de ética empresarial, né, também. Mas com certeza vocês já ouviram falar que, por exemplo, tem o código de ética, né, do jornalismo, por exemplo, do jornalista, né, tem código de ética do médica, tem o código de ética de várias áreas, né, de vários, de ciências contábeis, administração. Então nós temos aí o quê? Para que serve isso? Então o código de ética vai evidenciando os direitos e os deveres, né, as proibições, as condutas, né, que são vetadas no exercício da profissão. Como que eu me relaciono com o meu grupo, né, de atuação, quais são as minhas dificuldades também, como que eu lido com certas questões que para mim não são corretas de acordo com o código de ética, né? Como lidar com isso, tanto que quando você vai conhecer uma instituição, um órgão, por exemplo, né, você vai ter lá, por exemplo, a missão, valores que norteiam aquela instituição. Então, também os códigos de ética empresariais que vai evidenciando aí essa missão, a visão dos valores, que é isso que eu falei, que onde nas organizações elas vão estabelecer princípios e valores para que todos ao trabalhar naquela mesma instituição, todos aqueles que ao desenvolver suas atividades com as suas especificidades, né, o respeito, a empatia, a resiliência, como que eu trabalho essas questões dentro desse campo do código de ética e como que eu trabalho nesse campo profissional. Pois bem, em que consiste essa ética empresarial? Primeiro, né, gente, o que precisa, assim, cada vez mais nós desenvolver em nós mesmos, né, são os princípios, a confiança, a escolha, a moralidade, a responsabilidade, o relacionamento, a confiabilidade e o comportamento, que são alguns princípios que regem a nossa própria convivência, por exemplo, né? Então, se eu estou trabalhando em um lugar, né, num determinado lugar, em que, né, seja numa instituição, por exemplo, ou uma empresa, como que eu lido com essas questões? Quais são os meus princípios, né? Quais são os princípios também que regem essa empresa? Ou como que eu desenvolvo a confiança no outro, a confiança em mim mesmo? Qual é a minha responsabilidade diante do que eu faço? Né? Se eu dependo do trabalho do outro, se o outro depende do meu trabalho, como que eu faço para que o meu trabalho seja feito da melhor forma possível, para que o outro possa também desenvolver o dele? Quer dizer, então isso também é um processo interessante a ser compreendido a partir de uma ótica de pensamento e a partir de uma ótica da ética, né? Dos nossos valores, né? Então o profissional ético é também aquele que mantém o quê? Um certo sigilo, né? Ou seja, hoje nós temos várias, até mesmo empresas, fundações, instituições que têm o compliance, né? Que é uma forma também de gente saber como se comportar diante das pessoas, diante daquilo que eu estou desenvolvendo, né? Para não colocar em risco, vamos dizer assim, questões que envolvem até mesmo questões éticas, questões de valores, questões, né, que norteiam a própria empresa. Então, esse profissional ético, ele também precisa ter essa humildade, a imparcialidade, o otimismo, que são valores importantes, né? A flexibilidade, a integridade, que tem a ver o quê? Com esse profissional. Então, essa ética profissional, ela é um conjunto de atitudes e valores que que são positivos, né? Que são aplicados ao ambiente de trabalho. E a ética no ambiente de trabalho, ela é fundamental para o bom funcionamento. Tá? E dentro lá quando vocês, né, começam a estudar essa ética profissional, vocês têm o quê? A deontologia, né? A deontologia profissional, ela quer dizer que é um discurso, é uma doutrina, né, uma teoria ou ciência do dever profissional. Né? Então, veja bem, quando eu me torno, né, quando eu sou um profissional, como que eu me comporto diante
daquilo que foi colocado para eu fazer, né? Daquilo que me cabe fazer, dentro das minhas habilidades e competências, tá? Então, é por isso que eu falei com vocês que a deontologia profissional, então, ela diz respeito a todas as profissões, tá? E ela tem um caráter mais normativo e até mesmo jurídico, para a regulamentação até mesmo de profissões. Então, você tem lá como exemplo a ética médica, a ética profissional, ética empresarial, educacional e assim por diante, tá? E aqui eu trouxe, né, só para vocês terem a ideia da perspectiva do que é esse conceito de deontologia, que é uma ciência dos deveres, né, e que é um conjunto de normas que vão guiar a profissão. E a ética, né, gente, ela também tem essa multiplicidade, né, esse desdobramento de respeito, valores, virtudes, regras, direitos e assim por diante. Tá bom? E aqui, para a gente poder já ir caminhando para um fechamento, nós vamos ver que alguns pontos importantes, tá? Quando a gente coloca isso em prática, nós vamos aumentar cada vez mais, assim, esse nível de produção da empresa, vai favorecer para uma criação de ambiente de trabalho, né? Mais harmonioso, respeitoso e até mesmo agradável, tá? Vai aumentar o índice até mesmo de confiabilidade entre os funcionários. Tá? Também a questão da educação e respeito entre os funcionários, né? Principalmente quando a gente trata dessas multiplicidades, né? De várias, da diversidade, quando a gente fala das múltiplas formas do ser humano lidar com as questões, né? Com as tecnologias, por exemplo. Tá? Então tudo isso envolve num processo de encontrar um campo mais harmonioso de trabalho, tá? E isso envolve também a parte nossa, que é a parte que cabe a cada um de nós sermos responsáveis pela nossa forma de lidar, né, com determinadas certas situações. Então, respeitar a hierarquia na empresa é importante, fundamental, né? Buscar o crescimento profissional sem prejudicar os colegas do trabalho, né? Então a gente ouve falar muito. Lembra daquelas primeiras perguntas que eu coloquei no primeiro slide, né? Um dos primeiros slides, quando fala se a gente já ouviu falar de certos, né? De abuso, por exemplo, no trabalho, de assédio e assim por diante. Pois bem, aqui a gente quanto mais a gente coloca em prática essa ética, os valores que norteiam a minha pessoa, né? As virtudes, por exemplo, mais ainda eu consigo ter um lugar, um espaço mais harmônico de trabalho, tá? E aí, é claro, né, gente, respeitando todas as regras da empresa ok? Então, para a gente poder, né? Então aqui cabe, né, esse Código Internacional da Ética, ela tem também a ver com a responsabilidade das empresas. Nós sabemos muito dos impactos sociais, ambientais que muitas empresas têm e ao mesmo tempo ela desenvolve, né, tanto apoio em comércio, respeito ao meio ambiente. Tem se falado muito de empresas que têm também assim uma relação positiva, saudável com clientes, até mesmo uma relação saudável também com o meio ambiente. Então aqui são alguns códigos interessantes que vocês podem, né, olhar o material, que está bem assim descritivo e vale a pena vocês darem uma conferida, porque isso tem muito a ver com essas práticas práticas contemporâneas, né, que muitas empresas desenvolvem hoje para o ethos, né, mundial, para uma sociedade mais justa, para uma sociedade onde cada um possa ocupar-se do seu espaço, do seu lugar e contribuir de uma forma positiva para o processo, né, de cada segmento, tá? Então, as virtudes, né, que a gente coloca aqui como importantes aí nesse processo todo, desenvolvemos cada vez mais o altruísmo, a moralidade, a virtude que eu falei, a solidariedade, a consciência, a responsabilidade ética e, sem dúvida, né, gente, a empatia, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né, buscando agir e pensar de uma forma mais saudável, como que ela pensaria, ou seja, como que, antes de falar alguma coisa, como que é para mim falar isso, mas sabendo que talvez se colocar no lugar do outro seria diferente.
Então, essa empatia, resiliência são virtudes importantes que nós estamos, assim, cada vez mais está em pauta, né, nos tempos de hoje, lidar com essas questões, tá bom? Então, para nós irmos fechando toda essa trajetória, né, que foi colocada aqui a respeito da ética e da moral, eu trouxe aqui para o final da nossa aula algumas reflexões, como estudo de caso mesmo, para a gente poder pensar, né? Aqui não vai ter resposta, mas só para a gente poder refletir algumas questões. Por exemplo, soldados que matam numa guerra podem ser moralmente condenados por seus crimes ou estão apenas cumprindo ordens? Bom, seria correto, por exemplo, atravessar um sinal vermelho em um cruzamento sem radar, mesmo vendo claramente que não há sinal de aproximação de outro automóvel ou pedestres? Um dia a escravidão foi considerada normal. Será que ato de devolver algo que não lhe pertence é algo que deve ser elogiado? São só algumas provocações que eu estou fazendo aí para vocês, tá? Para a gente poder colocar mesmo a reflexão em torno dessas questões. Então, a descoberta da ética abre os olhos para valores como trabalho, a família, realização pessoal, serviço prestado aos outros e a contribuição à sociedade a um trabalho bem feito, né? Então aqui vocês têm uma imagem que reflete bem isso, né? Fofoca no trabalho, quer dizer, o antiético contrário à ética. O aético é a ausência de ética. E aqui, para finalizar, eu trouxe uma mensagem para vocês aí no final, que a maior lição de vida que podemos deixar para as gerações futuras é a ética e a moral, tá? E aqui nós temos as referências dessa exposição. Então, quero agradecer a atenção de vocês e que vocês possam aproveitar este material, ler esse material e com certeza vai ser muito significativo e importante para a formação de vocês. Agradeço a atenção e até breve.